Bom dia, nono ano. Bom dia, estamos aqui com a aula de Química. E a aula de hoje é sobre funções nitrogenadas. Estão preparados? Porque eu estou. Vamos lá! Os compostos nitrogenados apresentam pelo menos um átomo de nitrogênio em seus grupos funcionais. Muito interessante. Dentre estes grupos podemos citar aminas, amidas e nitrilas, tá bom? Então, esses grupos aí fazem parte dos compostos nitrogenados. Aminas compostos orgânicos derivados da amônia. A amônia vem representada pela sigla NH3, né? Pela troca de 2 ou 3 hidrogênios por substituintes orgânicos. Então, tem uma troca aí de hidrogênio, né? Por substituintes orgânicos. As aplicações. A anilina é usada como matéria-prima para corantes. São substâncias coloridas relativamente resistentes à luz e à lavagem, podendo fixar-se nas fibras dos tecidos a serem tingidos. Anilina. Ok. O mecanismo de fixação na fibra varia conforme a estrutura das fibras, proteica, sintética ou etc. E também dos corantes. Claro, se for um corante fraco, não vai ter tanta absorção na fibra, no tecido. Se for um corante forte, a absorção vai ser maior, certo? Substituintes polares como OH fixam a molécula de corante sobre a superfície de uma fibra também polar, como a lã, algodão, o nylon, por meio de pontes de hidrogênio. Então, nos substituintes é mais profunda a adequação da anilina na fibra, ok? Interessante. LSD, ácido lisérgico, dietilamida do ácido lisérgico. Vamos lá. Produzidos nos laboratórios de pesquisas, as indústrias farmacêuticas suíças Sandoz, em 1938, por Albert, que investiga substâncias produzidas por um tipo de bolor, né, que atacava cereais como o trigo e estavam associadas a uma estrutura doença letal. Né? Em 1943, Hoffman contaminou-se acidentalmente, que tragédia, com uma solução de um dos derivados do ácido lisérgico e começou a ter alucinações e sensações de euforia. Na década de 60, a patente industrial do LSD terminou e a droga passou a ser usada como uma parte do movimento contra a cultura, iniciado que provou a difusão como experiência reveladora, pois atacava a função psíquica. Harvard Lever. O LSD é embutido em pedaços de papel poroso ou vendido em solução até em pílulas. A ação é uma substância psicotrópica e possui estrutura semelhante ao neurotransmissor serotonina. O LSD se liga aos receptores de serotonina, aumentando sua concentração no espaço sináptico e alterando drasticamente seus efeitos. Ou seja, é destruidor na cabeça do homem. O LSD é uma função nitrogenada. Efeitos físicos. Em uma pessoa de 70 quilos, né? Eu sou bem mais, 80, acho que 70 por aí. 0,070 miligramas de LSD são suficientes para produzir alterações que podem durar até 12 horas. Porém, ao contrário de outras drogas, o LSD desaparece da corrente sanguínea em apenas 2 horas, sugerindo que os efeitos sejam resultantes de efeitos em cadeia. Então, assim, na corrente sanguínea, eles somem logo. Sabe, gente?
mas ele ainda fica, dando alucinações no cérebro. O LSD tem poucos efeitos no resto do corpo. Normalmente causa dilatação das pupilas e sensação de calor acompanhada de sudorese. Em alguns casos, o aumento da frequência cardíaca e da pressão arterial, boca seca, náuseas e até convulsões. O uso prolongado da droga provoca o cérebro. Tá? Temos os efeitos psíquicos. O LSD provoca distorções dos estímulos provenientes dos sentidos. Os principais deles são alucinações visuais e sonoras e sinestíase, mistura dos sentidos. Ai, minha gente. Mistura dos sentidos, tá certo? Também pode causar delírios, diminuição da sensação do medo, ataques de pânico, psicose e, em casos raros, iniciar um ciclo maníaco-depressivo. Então, minha gente, isso daqui, certo? É de uma função nitrogenada. O caso do LSD é uma forma em que atua no organismo do homem, certo? E faz um desastre total em toda a corrente sanguínea, certo, minha gente? Toda a corrente sanguínea no cérebro. O efeito passa em 2 horas, o efeito da corrente sanguínea some, mas as alucinações, as náuseas ficam aí por 12 horas. Então, também faz parte das funções nitrogenadas da química. Um beijo, nono ano.